E hoje, dia 31 de outubro, é celebrado em todo o mundo o dia da Reforma Protestante. E o texto que a irmã Geisa leu, Romanos capítulo 1, no verso 17, ele vai dizer: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra esta que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós conversamos o texto do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, no capítulo 1, no verso 3, quando ele fala que dar graças a Deus pela fé operante, o amor prestativo e a esperança bem firmada que aquele povo tinha no Senhor. Nós nos reunimos nessa noite, nos reunimos costumeiramente nesse lugar para adorar ao Senhor. Nos reunimos aqui em torno dele e diante dele, porque ele disse aos discípulos que o reino dele estava no nosso meio, o reino de Deus está entre vós, Deus está no nosso meio, ele se revela em Jesus como o Emanuel, o Deus conosco. Por isso que o Lutero, quando lendo a palavra do Senhor, ele enxerga esse texto e, iluminado pelo Espírito Santo, entende a palavra de Deus e entende que não existe nenhum mediador a não ser Jesus Cristo. Ele entende que somente o Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele entende que somente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra que Deus deu ao seu povo. Ele entende que o justo só vive pela fé, então somente pela fé. Ele entende que isso tudo é obra da graça de Deus, por isso que é somente pela graça. E ele entende que tudo que nós fazemos é somente para a glória de Deus. E aí são os pilares da reforma protestante: sola fide, sola gratia, solo Christus, sola Scriptura, solo Deo glória. Somente, somente, somente. E hoje nós celebramos isso e entendemos que o texto e isso o crente tem que saber de cor salteado. Eu tenho falado isso na classe para os novos convertidos. Eu falo, olha, vocês não vão para a profissão de fé enquanto vocês não souberem responder com a palavra de Deus. Quando eu pergunto quem é Deus, e aí eles ficam, não, Deus é o Criador. Pronto, Deus é Criador, cadê? Prova na Bíblia. Aí vão lá para o Gênesis, quando Deus cria. E aí eu pergunto, mas Deus, alguém pega em Deus? Você já pegou em Deus? Você enxerga Deus? E aí eles falam, não, Deus é Espírito. Onde está na Bíblia que Deus é Espírito? Cadê um diácono aí, ou diaconisa, para responder? João 4. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele diz, olha, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Não adianta nós falarmos que conhecemos se nós não sabemos apresentar. Se não sistematizamos a nossa fé, organizamos o que nós chamamos de credo, tem um credo apostólico, nós somos muito soltos às vezes, e não temos a coisa sólida, concreta. E aí o Lutero, desafiando todo um sistema religioso, rompe com aquela estrutura e deixa um legado para toda a humanidade. E nós entendemos que, primeiro, nós somos salvos é pela graça. É pela graça. Não há nada que nós possamos fazer que nos dê salvação. Você pode ser a pessoa mais certa do mundo, a pessoa mais correta do mundo. Você pode fazer tudo direitinho o tempo todo, mas você só recebe a salvação é pela graça que há em Cristo Jesus. Por isso que o Paulo, falando ao povo de Éfeso, lá no capítulo 2, ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Deus dá de graça para a humanidade, somente a graça, é pela graça e não pelas obras.
Muitos pensam assim: eu sou aquele dizimista fiel. Amém, glória a Deus. Eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu faço tanta coisa. Deus, ó, tá vendo como eu sou certinho? Aí Deus olha e fala assim: ó, não há nada que você possa fazer que possa me convencer. Não é relação de troca. Você é salvo pela graça que há em Cristo Jesus. É somente a graça. Quando entendemos que somos salvos somente pela graça, nós olhamos para a humanidade e enxergamos iguais. Eu sou igual a todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém. Porque se eu fui salvo pela graça, o outro também é salvo. Então, somente pela graça. E essa graça é como se estendêssemos as mãos vazias para o Senhor, para receber dEle. Nós não entregamos nada a Ele, porque tudo pertence a Ele. Salmos de número 24, 1 vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nela habitam. Tudo pertence a Deus. É o princípio da mordomia. Tudo que eu tenho tem que ser para o Senhor. Tudo que eu sou tem que ser para o Senhor, porque o Senhor me deu a salvação de graça. De graça. Nós estudamos em 1 Pedro, e aí lá em 1 Pedro, lá na frente, no capítulo 5, ele vai dizer que o Deus, no versículo 10, que o Deus é o Deus de toda graça. É o Deus gracioso. Eu imagino um Deus que sorri quando a humanidade, quando o homem, a mulher, se aproxima dele e fala assim: Senhor, eu não mereço nada. Eu sou miserável, pecador, eu tenho tantos erros. Ó Senhor, eu tenho todos esses erros aqui, e eu venho a Ti, Senhor, para que o Senhor derrame da Tua graça sobre a minha vida. Por isso que o Moisés, orando no Salmos 90, no verso 17, ele diz: olha, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e que o Senhor confirme as obras das nossas mãos. Sim, que o Senhor confirme as obras das nossas mãos. Somos salvos pela graça, a graça que há em Cristo Jesus. Não há outro. Não há outro nome. É só Jesus. E essa mensagem, ela traz de que o Cristo de Deus veio ao mundo morrer por mim e por você. Se te perguntarem, resuma o Evangelho, você pode tão somente dizer: o Evangelho fala sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. O Evangelho fala do projeto de Deus cristológico. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Do Gênesis ao Apocalipse, ela converge para Cristo Jesus. Não há outra opção. Por isso que o evangelista, o Lucas, relatando as palavras do apóstolo Pedro, e é a divisa da nossa campanha de missões nacionais, ele vai dizer: olha, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa ou pelo qual sejamos salvos. Nós só somos salvos por causa de Jesus Cristo. É só Jesus. É só Jesus que é o mediador entre Deus e os homens. É o Verbo que se tornou carne, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O profeta Isaías, que é um profeta messiânico, ele vai falar que o povo andava em trevas e a luz brilhou. Eu gosto, e aí eu tinha um desafio para hoje à noite, mas ia demandar muito tempo, mas eu sei que os irmãos iam se sair bem. Que eu ia pedir para cada um que fosse convertido, membro de uma igreja, crente em Jesus, recitasse um versículo que falasse sobre Jesus na Bíblia. Se te pedirem que você recite um versículo que fala sobre Jesus na Bíblia, qual versículo você falaria? Tem que ser de bate-pronto. Pensa aí. Ia demorar muito tempo, né? Ia demorar muito tempo. Mas pensa aí. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: olha, estejam prontos para responder a qualquer um que lhe arguir qual seja a razão da vossa esperança. Às vezes não estamos prontos.
servimos por religiosidade, fazemos a coisa mecânica, não entendemos direito, não respondemos direito, e como é que vai ser? Que Cristo eu apresento? Tem que estudar a Bíblia. Eu não tenho como fazer um transplante de cérebro, acho que até hoje não tem, né? O povo da medicina aí tem transplante de cérebro já? Ainda não, né? Graças a Deus. Mas não tem como eu ficar inteligente igual a Danilo. Eu sou eu. Meio bruto assim, e que mexo com as pessoas durante a mensagem, e fujo todas as regras da homilética. Eu não sirvo para ser professor de homilética, de jeito nenhum. Eu fujo todas as regras. Eu sigo alguns princípios, o da introdução, o dos pontos, o da conclusão, de ter a ideia central do texto, o de não fugir do tema, mas eu, metodologia eu dou umas escapulidas aí. Então não tem como eu transferir o que eu conheço para você. A minha relação com a palavra de Deus. O Martinho Lutero, uma frase interessante dele, é que ele dizia que a palavra de Deus é como uma erva, que quanto mais você espreme, quem conhece, eu lembro, e essa imagem vem na minha cabeça, do quintal de minha avó Bazinha, lá em Valença, quando eu ia para o quintal e gostava de ficar apertando as folhas de erva-cidreira. Você já apertou folha de erva-cidreira? Quando você aperta, exala aquele cheiro, né? Ou aí você aperta assim. Eu gostava de ficar apertando e cheirando. Não gosto nem muito do chá, porque eu acho meio doce. E aí, quando eu gostava de apertar a folha e sentir o cheiro. E aí o Lutero, ele fala assim, que a palavra de Deus, ela tem que exalar um bom perfume, um cheiro suave, e quanto mais você espreme dela, mais ela exala o seu cheiro. Quanto mais você futuca a Bíblia, quanto mais você ler a Bíblia, mais ela exala do cheiro dela, através da tua vida. Mas você não pode responder de forma mecânica. É essa palavra produzir vida na tua vida. É redundante, mas é isso mesmo. É vida na vida, produzir vida na vida. E nós conhecemos do Cristo de Deus, revelado nas Escrituras. As Escrituras revelam o Deus que se fez carne, que se fez homem, que habitou entre nós, que realizou milagres. E o maior de todos os milagres foi se entregar por mim e por você, voluntariamente, como ovelha muda que vai ao matador. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar vida e vida em abundância. Somente o Cristo de Deus. Somente o Cristo de Deus é o nosso sumo sacerdote. Somente Ele nos leva até Deus Pai. Só Ele. Não existe outro. E aí o Lutero, ele vai falar que somente a fé, somente a graça, somente o Cristo de Deus, somente a fé. Somente a fé. Fé em Cristo Jesus. Por isso que o texto paulino ao povo de Roma, ele diz que o justo viverá pela fé. Eu não sei em quem você bota a fé. Eu não sei. Muitas vezes nós acreditamos na coisa que é palpável. Nós acreditamos naquilo que nós podemos ver. Mas o desafio da fé, a Bíblia vai afirmar que nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Acreditando naquilo que não existe, e Deus traz à existência aquilo que não existe. E Deus realiza prodígios e maravilhas no meio do povo que acredita nele, que deposita a sua fé nele, e acredita nele porque vamos de trás para frente agora, nós acreditamos em Jesus porque Ele nos salvou de graça, e de graça Jesus nos salva e nos dá a fé. Agora deu uma boa aula de teologia sistemática, você vai para lá, vem para cá, mas é para a gente gravar mesmo, olha, eu sou salvo, é pela graça que há em Jesus. E isso tudo é resultado da fé que Jesus colocou na minha vida. Não há outro. Não há como fugir disso.
Ou nós acreditamos e fé implica em obediência? O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi assassinado pelo Hitler em seu livro Discipulado, ele vai dizer que só o crente é obediente e só o que obedece crer. Só o crente é obediente e só aquele que obedece crer. Temos dificuldade de coisas simples. Falei hoje pela manhã que uma geração está passando e nós precisamos inculcar nas nossas crianças a fé que nós temos, porque senão no futuro o que será da igreja do Senhor? O que será da igreja que outrora marchava com alegria, caminhava pelas ruas, pelas cidades, anunciando que Jesus Cristo é a única esperança? Ontem nós tivemos essa oportunidade, muitos não estiveram, os motivos diversos, mas a oportunidade de ontem foi única, você não foi perder a oportunidade de estar junto com o povo de Deus. E eu falei, olha, um monte de igrejas frutos de divisão, mas unidas, e a igreja originária dessas divisões foi a igreja que propôs a caminhada. Olha, isso é só Deus. E caminhamos, marchamos ontem, gritamos que Jesus é a única esperança. Mas a geração está passando, a geração que se doava ao Senhor. Uma igreja forte aqui da nossa cidade, não tem problema falar, a segunda igreja, que outrora foi muito forte, há uns 30, 40 anos atrás, na época do pastor Valdomiro, né? Ela tinha um patrimônio gigantesco, mas fruto de irmãos que doaram. A nossa igreja, e aí eu já cheguei com a história em andamento, ganhou, outrora não tem mais um sítio, ganhou um terreno que hoje está na região mais valorizada da cidade. Mas essa turma de fé está indo embora. Eu acho que nem tem mais assim. Gente com essa fé de dizer assim, olha, eu conquistei isso aqui, mas isso aqui eu conquistei, foi Deus que me deu, Senhor, toma, que é teu. Mas Deus tem levantado uma geração que tem fé em Deus. Em Salvador, na Igreja Batista Sinai, eu já contei isso na igreja, o desafio era ter uma unidade feminina da Cristolândia. E o missionário foi e falou, irmãos, nós precisamos orar, porque nós precisamos comprar um sítio, uma casa, algo afastado do burburinho da cidade para tratar mulheres dependentes e tal, e falou, orou. No dia não levantou, teoricamente, nenhum real de oferta. Mas uma família foi para casa. E aquele pai de família, beirando seus 60 anos, o sonho dele era comprar um sítio. E ele juntou um dinheirinho, na época parece que ele juntou cerca de 100 mil reais. E ele deu 100 mil de entrada e financiou o restante, a perder de vista, Danilo. Botou lá na Caixa Econômica 200 parcelas e vamos embora, e Deus proverá. E aí no almoço, a filha, de 5 anos, falou assim, pai, nós podemos doar aquele sítio para Deus, porque aquele sítio vai salvar muitas vidas. Se o sítio ficar só conosco, só a gente vai se divertir, só nossa família vai para lá brincar. Mas se a gente doar, milhares de pessoas vão ser salvas para a glória de Deus. Aquele pai, ele se derramou em lágrimas, e à noite, eles chamaram o pastor, doaram o sítio, continuam a pagar as parcelas, e quando dá a quitação, já existe um documento registrado em cartório que aquele sítio passará a pertencer à Junta de Missões Nacionais. Uma menina de 5 anos, que vive pela fé. Falamos que temos fé, mas acumulamos tanto. Um dado da visão mundial:
50% da riqueza de todo o mundo está na mão dos cristãos. 50% da riqueza, do dinheiro, do mundo inteiro, está na mão dos cristãos. Mas ainda existe fome e miséria. Fome e miséria. Se a gente fosse somar aqui o valor dos celulares, dá mais de 100 mil reais tranquilamente. Tranquilo. Não precisa nem fazer muita conta. Precisa nem fazer conta. A gente somar o valor do celular de todo mundo aqui, inclusive das crianças, adolescentes, que muitos já têm, dá mais de 100 mil. Para a gente bater papo, alguns trabalham, e nós cantamos: riqueza não preciso ter, mas sim celeste bem. Falo que tenho fé, mas eu tenho fé em quem? Na minha conta bancária. E eu não estou fazendo apologia à teologia da prosperidade. Aí o pastor está falando, não estou falando isso não. Estou falando de coisas simples. Estou falando de confiança no Senhor, dizer assim, olha, é Deus que supre, é Deus que sustenta. E graças a Deus, muitos têm vivido assim. Um jovem da nossa igreja, ele recebeu uma quantia vinda de uma parte de herança da família. E aí esse jovem vem e pergunta, pastor, eu boto em que conta da igreja? Eu falo, bota na conta que Deus botar no teu coração. E esse jovem, que não tem casa própria, não tem carro, doa esse valor para a igreja. E Jéssica vendeu 20 bilhetes para uma jovem da igreja. 20 bilhetes. E essa jovem da igreja não tem casa própria. Eu até fiz uma continha, eu falei, rapaz, se ela fosse na VCA, juntava mais um trocadinho, dava entrada num Dona Olívia, Dona Gilenilda, dava entrada. E pagava as prestações, mas não tem carro quitado, não tem casa própria, mas doou 2.000 reais com generosidade para a obra do Senhor. Isso me inspira a continuar a caminhada, diz assim, olha, tem gente com o coração na obra do Senhor. Pastor, eu não tenho R$1. Hoje a irmã Hilda trouxe 110 ovos, correto, irmã Hilda? 11 placas com 10. Irmã Hilda trouxe 110 ovos, de quintal, vendeu tudo, doou para o Senhor. Pastor, eu não tenho galinha no meu quintal, mas você tem o seu tempo, você tem seu dom, você tem seu talento. Mas nós falamos que acreditamos em Deus. Mas se chamar você para abrir e fechar a igreja, para cantar, para limpar, para carregar a cadeira, para fazer isso, para fazer aquilo, você vai dizer, olha, não tem um tempo não. Vou assistir o domingão, que agora é de outro. É crer em Jesus Cristo e ter uma fé operosa. Uma fé em ação. Não é buscar só o Jesus melhoral. Tem gente que só procura Jesus quando está com problema. Quando a gente observa isso, é bem claro. Quando o culto de oração é presencial, aí você já sabe quem são os gatos pingados que vêm para o culto de oração. Quando aparece uma pessoa diferente, você já sabe que está com problema. Essa pessoa está com problema. Apareceu, olha, pepino. O alerta acende logo na cabeça do pastor, tem uma família ali para ajudar. Porque só vem quando tem problema. Só tem fé em Jesus quando quer resolver um problema, mas para trabalhar com Jesus, isso aí deixa para depois, deixa para amanhã. Somos salvos pela graça que há em Jesus, a fé que Ele coloca em nós, e nós amadurecemos nessa fé pelas Escrituras, Não há como acreditar em Deus se não for através da palavra dEle. Por isso que o Paulo, falando ao Timóteo, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Toda a palavra de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 119, ele vai falar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos.
A Bíblia não vai trazer a resposta tipo, usar o Twitter é pecado, pastor, usar o Instagram é pecado, assistir vídeos no YouTube é pecado. Eu não encontrei isso na Bíblia. Não, a Bíblia não traz essas respostas. Não. Mas ela traz princípios para a tua vida. É o que o Carlos Mesters ele vai dizer do princípio hermenêutico, que nós precisamos interpretar a Bíblia através da vida e a vida através da Bíblia. É um vai e volta entre Bíblia e vida. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus de tal forma que agora não é mais a época nem da fita, nem mais do CD, né? Antes eu fazia essa aplicação com o CD. Hoje é o Spotify, o Deezer. Mas é você pensar assim, olha, sabe aquele álbum que você gosta muito? Quando está terminando uma faixa, você já sabe como começa a próxima. Não é assim? O delém do início da outra música, a introdução, você já sabe, você já começa a cantar, porque você ama aquela música, você ama aquele álbum, você ama aquele artista. Mas e com a palavra de Deus? Alguém sabe recitar o final de um versículo, o final de um capítulo e o início de um próximo capítulo? Fala assim, tal capítulo termina com esse texto, e tal capítulo começa com esse texto. Quem é aí que sabe? Pastor, hoje está mais para professor, né? Aí o você gostar. Eu gosto muito da minha época de embaixador do rei. Eu gosto muito do Salmo 24:1. E aí consequentemente, o Salmo 23. Como é que termina o Salmo 23? O próximo versículo? E habitarei para todos sempre. Salmo 24:1 eu citei agora à noite. Rapaz, todo mundo aqui teve Covid, foi? Eu recitei o texto, Salmo 24:1 diz que soprar aqui. Tem que ser assim, ó, gente. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. E aí começa, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tem que terminar um e começar o outro. Tem que ser, tem que ser no mesmo rojão, não pode parar. É a palavra de Deus habitar em nós. É meditarmos nela dia e noite. E aí as pessoas dizem assim, Salmo 1. Bem-aventurado o homem. Não, começa assim não. Bem-aventurado o homem. Nem. Pronto, para aí. Aí a gente pega esse texto e fala assim, olha, eu não sento na roda dos escarnecedores. Pronto, eu sou crente. Sou crente, eu não sento na roda dos escarnecedores. Está vendo a roda lá? Não estou lá não, onde eu estou? Estou do lado de cá. Mas o texto diz, antes, tem o seu prazer, e nessa lei medita. Então não adianta só não sentar na roda dos escarnecedores, tem que ter prazer na lei do Senhor. Tem que conhecer a palavra de Deus. Não pode ficar assim, porque em 1900 antigamente eu fazia isso na igreja, eu fazia aquilo, a igreja fazia. Não, e hoje? O agora? É hoje. É conhecer agora. É conhecer essa palavra. É essa palavra habitar em mim, e eu abrir da minha boca, eu posso dizer, assim diz o Senhor. Eu faço um exercício comigo, e aí a irmã Andressa é uma aluna aplicada, não é à toa que é estudante de doutorado. Ela grava normalmente os textos e o título da mensagem que eu prego. Tem que ser exercício. Aí eu pego e penso assim, olha, que texto eu preguei hoje de manhã? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz o quê? Aí eu sempre recapitulo. Não sei se os irmãos já perceberam isso. Domingo, há 15 dias atrás, o que eu preguei na igreja? Domingo à noite, foi o texto de Naamã, que está em... Não, é Naamã, você está trocando os N's aí. Segunda.
Em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. É estudar a palavra de Deus. É meditar nela dia e noite. É abrir a palavra. Se dedicarmos 10% do tempo que dedicamos à rede social, nós vamos ser crentes super aplicados. Super aplicados. Mas alguns não leem por preguiça, outros não leem porque diz que não entende. Hoje tem linguagem, olha, tem a linguagem que eu gosto muito, do Eugene Peterson, né? Para os que gostam de fazer um negócio, um charminho com o inglês, ou no português mesmo, o Eugene Peterson. A Bíblia, a mensagem, uma Bíblia em linguagem contemporânea, muito boa a leitura. Você tem a Nova Versão Internacional, que é uma versão para estudantes, que foi feita especificamente, né, primordialmente para estudantes universitários, mas que é bem difundida. Então você fica, mas o Almeida Revista e Corrigida, olha, Almeida Corrigida e Fiel, eu não gosto muito, pastor, a linguagem é muito rebuscada. Você tem hoje linguagem contemporânea. Você não estuda a Bíblia porque você não quer. Você quer ser transformado como? Se você não conhece a palavra de Deus. Como vai pregar se não conhece a palavra de Deus? Como vai testemunhar se não conhece a palavra de Deus? Não tem como. Sabe, crente que resmunga, crente que reclama, crente que procura problema, pode saber, é crente que não estuda a Bíblia. É crente que não dá fruto nenhum. É crente que não discipula ninguém. Nesses meus 12 anos de ministério pastoral, normalmente quando alguém começa a criar problema na igreja, eu faço uma análise, eu falo, quantas pessoas essa pessoa discipulou no último ano? Aí eu chego à conclusão, nenhuma. Quantas pessoas essa pessoa ensinou a palavra de Deus? Tal? Ah, nenhuma. Quantos ela levou para o batismo? Nenhuma. Ela traz algum visitante para a igreja? Não. Ela é cheia da palavra de Deus? Não. Ah, então é por isso que ela cria problema. Ela não teve encontro com a palavra nem com o Deus da palavra. Porque quando encontramos com a palavra e com o Deus da palavra, nós somos transformados pela palavra. A minha oração é que essa palavra habite em você. E para concluirmos, somente a glória de Deus. Texto que o irmão Cláudio gosta de citar muito. Romanos 11:36. Porque dele... Vamos juntos? Vamos dar a versão que eu tenho em mãos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, eternamente. Amém. Amém. Tudo é para o Senhor. Tudo. O culto não é para mim nem para você. Eu estou pegando no pé da turma para cantar cantor cristão, para ter o piano, mas não para agradar o seu coração, não. Sabe, o crente que fala assim, a palavra hoje não falou muito comigo, não. Eu fui para a igreja, um negócio meio frio, louvor só fez zoada, e não sei o quê, e não sei o quê. Mas quem disse que o culto é para te agradar? Quem disse? Não é. O culto é para agradar a Deus. O culto é para a glória de Deus. Nós, sabe, pensamos assim, o pastor está apresentando, o grupo de louvor apresenta, nós somos os espectadores e ele tem que apresentar um negócio legal, tem que ter substância, ele tem que conhecer, ele tem que ter uma boa oratória, ele tem que prender a atenção. Não. Nós estamos aqui para adorar a Ele. É Ele que está nos assistindo. É Ele que está olhando cada vida aqui e está olhando assim, peraí, deixa eu olhar o coração de fulano, o coração de ciclano, deixa eu ver como é que está o coração dessa pessoa, como é que ela foi, como é que ela veio, o que ela trouxe para mim. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando da tua alegria de vir adorar o Senhor e não vir com o coração resmungando. Rapaz, eu tenho que ir de novo, que hora vai terminar esse cara falando aí na frente? Eu quero ir para casa, eu quero assistir o Faustão, amanhã é feriado, véspera de feriado, vai emendar o feriado, e eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero sair para comer uma pizza, eu quero conversar, eu quero fazer tanta coisa, mas você não pergunta o que Deus quer. Pode ser que você não veio hoje à noite aqui e não perguntou, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim?
Nós queremos a Deus, mas não o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Todo mundo quer um Salvador. Todo mundo. Todo mundo aqui tem um problema. Todo mundo. Todos. Cada um na sua área. Pode ser área familiar, psicológica, emocional, saúde física, né? Do trabalho, casamento, namoro, noivado. Cada um tem uma coisinha na vida. Todo mundo tem problema aqui. Ninguém vai dizer, não, minha vida é 100%. Deixa de mentir. Deixa de mentir. Todo mundo tem um problema. Mas nós queremos que Deus nos salve dos nossos problemas. Mas nós não queremos que Ele seja o Senhor das nossas vidas. O soberano. Aquele que manda em nós. Aquele que comanda as nossas vidas. E Deus não é um Deus tirano, um déspota, que manipula, que aprisiona, não, Deus dá liberdade. Por isso que a Bíblia vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso Senhor é diferente de qualquer outra divindade. Ele é o Deus que chama não para o aprisionamento, Ele chama para a liberdade, para a vida plena, a vida em abundância. Mas nós queremos a relação com Ele, a relação de consumo. Eu vou até Ele, consumo dele, quando eu não quero mais, eu vou embora. E Deus diz, olha, não é assim que eu quero. Por isso que Jesus ensina, olha, a relação com Deus é a relação do filho com o pai. Do filho com o pai. Quem tem pai falecido, por mais torto que teu pai tenha sido, você tem saudade do pai. Sente falta. Sente saudade. Não é verdade? Quem tem o pai vivo, às vezes não dá muito valor, né? Por isso que o ditado popular diz que o povo só dá valor ao poço quando a água seca. É assim mesmo, né? O poço quando a água seca, a água quando o poço seca, algo do tipo. Não sou muito bom nesses ditos populares. Mas a relação com o pai é uma relação de amor. Se você não ama teu pai, se você não ama tua mãe, o convite é que você desenvolva um relacionamento de amor. De estar porque quer estar junto. De estar porque quer ser cuidado da presença. De compartilhar a vida, e Jesus diz assim, olha, sabe, essa relação do filho com o pai, é essa relação que Deus chama a humanidade para ter com Ele, de pai e filho, de você poder abrir o coração e falar assim, meu pai, olha, fiz a maior besteira da vida, fiz isso, fiz aquilo, tal, tal, o pai pode lhe dar a maior surra, cascudo, o que for, mas o pai vai estar do lado e vamos lá, vamos consertar essa besteira da vida, vamos comigo, estou aqui com você, e dá a mão, porque pai nunca deixa de ser pai. Mãe nunca deixa de ser mãe. E o pessoal da psicologia, aí agora com o culto transmitido, né? Ah, pastor, mas esse negócio de dar surra, não sei o quê, não pode, e que a psicologia diz isso, diz aquilo, ó, cada um educa do seu jeito. Do seu jeito. Mas eu fui atingido na minha infância e adolescência por uns drones que nunca me errava. Nunca me errava, podia estar fazendo a curva, minha mãe pegava a sandália daqui, ó, e ela conseguia fazer uma curva, batia em mim, cara entrando no banheiro, a sandália fazia assim, ó, bumerangue, Eduardo, estou aqui vivo, amo minha mãe, lembro-me de uma Copa do Mundo, tinha uma bandeira e passava na televisão direto, o bandeirão que a Prolinha fazia lá no Roma, que ia andando do Roma até a Igreja do Bonfim, e aí o bandeirão estendido, Copa do Mundo de 94, e aquela turma toda, aquela animação toda, e a bola assim, meu primo me deu um drible, eu falei, agora ele vai ver, eu vou no joelho dele, e aí eu, puf, no joelho de meu primo. Eu tinha esquecido que ele tinha
ligamento rompido e já tinha feito cirurgia. Gente, meu primo gritou. Meu pai de lá só olhou. Fez assim. Sabe aquele negócio de não querer ir para casa, de falar, rapaz, ô tia, me convida para ir à tua casa, ô tio, me leva para a tua casa. Quando cheguei em casa, o tempo fechou. Aprendi. E não deixei de amar. Pastor, o que isso tem a ver com somente a glória de Deus? É porque ouvimos a mensagem de um Deus amoroso, mas não queremos ouvir a mensagem de um Deus que corrige, do Deus que repreende e que diz que pecado é pecado, que está no erro e que tem que consertar a vida. Queremos ouvir a mensagem que faz carinho no nosso ego, massageia. Por isso, quando eu vejo a turminha assim, está noivo, eu falo, tem que casar, casa logo, porque eu sei como é, eu já tive do lado de lá, então casa logo, resolve a questão. Ah, mas eu vou ali em tal reggae assim e tal, e bebi tudo, e fiz isso, fiz aquilo. Ó, isso aí não está coisa com Deus, não. Aí está uma coisa errada, você tem que consertar a sua vida com Deus. Esse negócio de crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, aí quando se fala isso, ó. Quando se fala em entrega de dízimos e ofertas, o pastor citou Malaquias capítulo 3. O profeta Malaquias diz, roubará o homem ao Senhor? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus. Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça, Deus é correção, é repreensão, porque Ele ama. E o Pai repreende ao Filho que ama, a quem quer bem. Só que estamos numa geração que pula, cada domingo numa igreja, pula de galho em galho, porque eu fui em tal igreja, olha, tomei a rebordose lá, eu vou para outra igreja, aquela palavra ali foi dura demais. Aí vai para outra, e vai para outra. Por quê? Porque Deus corrige. Deus corrige. Falei com os adolescentes que louvaram aqui hoje à noite, e falei, olha, vocês têm que estar prontos a ouvir repreensão e correção. Quem não está pronto a ouvir correção e repreensão vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar com Deus porque tem dificuldade no relacionamento com o pai. Tem que aprender a obedecer pai, obedecer mãe, respeitar e honrar. E quem diz isso é a palavra de Deus. Quando o pai fala, o filho obedece. Não se discute. Eu sou dessa geração. Sim, Senhor. Bença, meu Pai. Assim devemos nos relacionar com Deus. E assim como o profeta Eli disse a Samuel, olha, quando te chamar de novo, você diz, fala, que teu servo ouve. Quando estivermos diante de Deus, nós temos que dizer, fala, Senhor, que eu quero te ouvir. Fala a tua palavra. Sopra a tua palavra nos meus ouvidos. Porque tudo que somos, que fizermos, que temos, tem que ser para a glória de Deus. Se não for assim, a minha oração é que nós possamos, mesmo, é bem provável que você esqueça, eu sempre esqueci, mas aí a gente tem que treinar somente a graça. Somente Jesus Cristo. Somente a fé. Somente a Escritura. E somente a glória de Deus. São os pilares da reforma protestante. Que nós possamos crer, acreditar, repetir e viver. Tem um hino que nós vamos cantar nesse momento, 323 do cantor cristão. Ele encerra, a sua terceira estrofe diz, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos cantar
ao castelo forte, que é o Senhor das nossas vidas, que nos ama, que nos dá vida, vida plena, vida com alegria. Os irmãos podem nos ajudar com as palmas também? Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, 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 forte é o nosso castelo forte é o nosso Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero agradecer a presença de todos que nos visitam. Deus abençoe tua vida. Se você puder, no próximo sábado às 19h30, você é o nosso convidado especial. Eu vou orar, eu convido a irmã Juliane. Ela vai ao piano fazer o pós-lúdio, e você poderá também fazer sua oração silenciosa. Após a oração, os irmãos sentam, irmã Juliane ao piano, e com as orações silenciosas estamos despedidos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora, a graça que só há em Jesus Cristo, a
graça que nos dá a vida eterna, a graça que traz beleza para a vida. Que as comunhões e consolações do Espírito Santo que habita em nós, seja com todos aqui presentes, com toda a humanidade, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis sentar, orações silenciosas estão despedidos. Que Deus os abençoe.